Salve, salve, rapaziada, Wanderson Soares, vulgo VN, começando mais um vídeo pra vocês. Então, rapaziada, hoje é sábado, né? Pra vocês aí que assistiram os últimos vídeos, eu tava fazendo vlogs, mas o intuito aqui é contar a história. E como a quaresma acabou, a gente vai contar uma história aqui que eu ouvi, pesquisei um pouco sobre e vou contar pra vocês aí assim, mais ou menos um resumo sobre essa história. Qual história que é essa? Você já ouviu falar de Barbacena? Prova pra gente aqui da região, quando fala de Barbacena, a gente já solta logo a frase: porra, Barbacena é cidade dos loucos. Então, rapaziada, eu procurei um pouco pesquisar, ouvi um pouco do pessoal e vi por que veio essa famosa frase da cidade dos loucos, né, para Barbacena. E só bora para mais uma história aqui no canal. E para você que não é inscrito, se inscreva e só vamos, bora. Então, rapaziada, se você tiver o estômago um pouco fraco, então eu vou pedir para você que não assista esse vídeo. Mas para você que tiver curioso aí, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho que vai vir mais histórias por aí, né? Então, rapaziada, Barbacena foi, assim, nomeada entre aspas como Cidade dos Loucos em 1903. Em Barbacena tinha sido criada assim, tipo umas casas de campo, né, uns espaços nas montanhas nessa época, né? Foi criado assim esses espaços na montanha e em 1903 Barbacena foi então nomeada assim, entre aspas, igual eu falei pra vocês, como Cidade dos Loucos, né, rapaziada? Por que a tal fama de Cidade dos Loucos? Porque foram criados sete instituições psiquiátricas na cidade de Barbacena, onde rolava várias coisas, tá, rapaziada? Então eu vou falar pra vocês aí, vai estar passando algumas imagens aí sobre essas instituições. Então, rapaziada, a situação cada vez vai só piorando. Então, rapaziada, essas instituições foram criadas como assim uma forma de tratamento para pessoas com doenças mentais e psiquiátricas. E uma delas, o famoso Hospital Colônia, né? Então, vamos contar a história sobre o mais macabro dessas instituições, que é o Hospital Colônia. Então, rapaziada, Hospital Colônia, né, que no fim a gente vai assim, nomear ele como praticamente um matadouro, né? Mas, rapaziada, esse Hospital Colônia aí, não tratava só os pacientes da cidade, né? Então, vinham muitos pacientes, muitas pessoas de outra cidade, vinham de trem para até Barbacena, né? Geralmente vinha muita pessoal do Rio de Janeiro, mas vinha do Brasil inteiro, e o escritor Guimarães Rosa, ele até denominou esse trem como trem de doido, né? E depois o hospital foi até chegado a comparado a como campo de concentração, pois os campos de concentrações nazistas, as pessoas também eram transportadas através de trens, né, para serem abatidas. E só vai ficando macabra essa história. E é complicado, né, rapaziada? É foda, já pensou? Se vai vendo essa história, você vai tentando criar uma imagem, né, rapaziada? Você vai criando uma imagem. Imagina só um trem. Tinha até uma ala, né? Uma ala nesse trem que tava assim escrito assim, doidos. Então a pessoa nem entrava no vagão, era vagão, esse vagão que tava denominado para doidos, e muita gente assim era jogada nesse vagão aí e acabava acordando nesse hospital onde só tinha 3 medicamentos, muita gente já falou assim, que me contou que muitas pessoas que eram mandadas ali já foram mandadas, vamos supor, mulheres que eram amantes dos senhores, né, dos senhores, já foi enviado assim, se o marido na época não gostasse que a mulher menstruasse, por exemplo, ele mandava para Barbacena, já foi mandado assim,
crianças, é foda, bêbado, eles pegavam bêbado na rua, as policiais também pegavam gente e mandavam tudo pra lá. Então por isso que foi praticamente, por isso que foi comparado como um campo de concentração, né? Porque as pessoas eram levadas lá para ser abatidas, né? Vocês vão entender. Igual eu falei para vocês, estima-se que 70% das pessoas que eram enviadas por ali não eram pessoas com doenças mentais, igual eu falei para vocês. Eram mandados negros, índios, militantes, mães solteiras, crianças, igual eu falei, bêbados, alcoólatras. Tem um relato que eu vi na internet, né, de uma mulher que ela foi internada lá porque ela tinha tristeza, sabe? Até aí vocês entendam como as coisas vão ficando cada vez macabras, né? Porque de um hospital que era para ser criado assim, na verdade era um spa, de um spa já transformou em um hospital para tratar de pessoas com doenças mentais, né? E já começou a transformar de um hospital a ser como se fosse um asilo, né? Mas só que asilo, hoje em dia um asilo a gente, assim, é mais para as pessoas velhas, mas nessa época as pessoas indesejadas, assim, na época, entre aspas, eram todas enviadas para o Hospital Colônia, né? É assim dizer, né? Se a gente já pode estar ainda falando que lá é um hospital, que era um hospital, sei lá. É cabuloso. As formas de tratamento, né, rapaziada? Com tratamento de choque ou banho que é banhado por máquinas de pressão, né, na pessoa lá. A pessoa que queima, rapaziada, queima demais. Vocês já vão vendo como é que é as coisas. E também os medicamentos. Os medicamentos eram 3 tipos de medicamentos. Que é o medicamento para a pessoa que tinha esquizofrenia, outro medicamento para pessoa que era depressiva, muito depressiva e tal, e o outro medicamento que era o para apagar mesmo, que a pessoa tomava e adormecia. Então, se você chegasse lá, tivesse perturbando muito, eles davam esse remédio aí logo para apagar. E igual eu não tenho problema. Vou chegar por exemplo, sou mandado lá pra um lugar desse. Eu chegar lá, eu tiver tacando foda-se mesmo, tacando foda-se. Eles iam me dar um desses 3 remédios aí. Geralmente eles iam me dar um remédio pra me apagar, eu ia ficar grog. E se eu continuasse a perturbando no decorrer, eles iam me dar choque mesmo. Aí eu ia chegar lá com a mente sã e eu vou sair de lá. Se eu conseguisse sair algum dia, sair mais louco que o Batman, né não? É desse jeito aí, rapaziada. A coisa vai só piorando, rapaziada. A coisa só vai piorando, sabe por quê? O hospital, vamos falar, já que é chamar de hospital, o Hospital Colônia aí tinha um limite, né, de 200 pessoas, mas estima-se que ele já chegou a ter 5 mil pessoas, né? Entre eles, todas as pessoas, porque como eu falei para vocês, era enviado todo tipo de pessoa, há muitos relatos aí que foram enviados crianças para lá. Há um relato também que uma mulher assim, ela teve a luz dentro do hospital, mas uma médica assim receptou o neném, pegou o neném o bebê a criança dessa mãe e criou o bebê fora dela, mas ela tinha na cabeça, né, que a criança estava viva e ela começou a falar. Um relato mais cabuloso ainda, né? É um relato mais cabuloso que o outro. Essa médica, a médica pegou a criança da mãe, né? Então você já sabe que ali também tinha crianças, teve relatos de crianças lá que é complicado. E a desumanização ali era grande, porque como teve essa superlotação, né? O que eles fizeram? Tiraram todas as camas, eles fizeram as camas de palha. E no frio, o que eles faziam no frio? Porque Barbacena, velho, na época do frio é cabuloso, pra você que nunca foi em Barbacena. Aí eles faziam, o que eles fez no hospital? Desmontou todas as camas, colocou palha e começaram
usar o próprio calor humano, né, para esquentar as pessoas. Então eles tipo que empilhavam as pessoas dentro da cela, eram 16 pavilhões, né? Então eles empilhavam as pessoas, né? Aí que você já vê que aí já vai só aumentando o número de mortes, né? Porque imagine você dentro de uma cela, vamos supor, de 1000 pessoas, assim, vamos pôr um exemplo. As pessoas que estavam mais embaixo, elas iam morrendo sufocadas, tá? E a coisa só vai piorando aí pra frente, rapaziada. Só vai piorando. Mas já imagina o tanto de morte até aí. Então é cabuloso, né? Você já fica pensando na sua mente aí como é que era. É uma cela que não sei quantas pessoas, só usando o calor humano, sem cama, sem nada. Nossa senhora, é cabuloso a história. Pela lotação aí também as pessoas se banhavam, né? Elas se banhavam, bebiam água do esgoto aberto mesmo. Mas o buraco ainda é um pouco mais embaixo, rapaziada. O prefeito, né? O prefeito da cidade na época, as pessoas mais importantes da época na cidade estavam vendo que o cemitério não estavam mais suportando o tanto de pessoas. Aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a traficar corpos, velho, a traficar pessoas para a faculdade, para a faculdade para fazer experimentos de anatomia, fazer estudos de anatomia e tudo mais. Isso as pessoas mortas, mas ainda há relatos que eles começavam a, por exemplo, a ligar para os parentes, né, das pessoas. Vamos supor que eu tenho um primo lá, meu primo é de responsabilidade minha. Eles me ligam e falam assim: ah, seu primo morreu. E eu falo assim para ela: ah, pode enterrar por aí, rapaziada. Eles não enterravam lá no cemitério, eles traficavam, vendiam mesmo, eles vendiam para essas faculdades aí, faziam anatomia, até que depois descobriram isso aí, que a pessoa veio visitar, né? E quando foi ver já não tava lá, não tinha corpo porra nenhuma. Então, para vocês verem como as coisas vão ficando mais de um spa da onde que já estão o tráfico de pessoas, né? Então é meio complicado. E ainda tem mais relatos ainda que como a demanda, as faculdades eram grandes assim para grandes quantidades assim, de corpos que eles queriam, eles começavam a fazer essas ligações só, mas dando notícias falsas. Eles estavam dando notícias falsas para as famílias, que por exemplo, fulano de tal, ciclano aqui morreu, pode enterrar ele aí. Aí o que eles fizeram? Faziam, anotavam, ia lá depois e eles iam lá e matavam a pessoa. Eles matavam para traficar, vender, né, essas pessoas. E a coisa vai só ficando mais braba aí para você vendo que vai só multiplicando a quantidade de mortos. Que hospital é esse, rapaziada? Um hospital que é para salvar vidas, só tá tirando vidas das pessoas. A história é meio macabra. Com esses números de atrocidades, com esses tratamentos de choque que mataram pessoas, tráficos, os abandonos das pessoas, estima-se que mais de 60 mil pessoas foram mortas, né, nesse hospital Colônia, e hoje em dia menos de 200 pessoas estão vivas, né, rapaziada, que foram ainda salvas porque foram salvas porque assim, as pessoas começaram a pesquisar mais sobre isso, o que estava acontecendo, né? Porque começou um número muito de pessoas sumir, muitas pessoas começaram a morrer ali e para onde que iam esses corpos, né? Daí que aí surgiu, denunciaram o hospital e tal, aí resolveram fechar. É isso aí, né, rapaziada? São 200 pessoas, porra, mais de 60 mil pessoas mortas, velho. Isso aí é uma catástrofe brasileira mesmo. É uma história triste, né? É uma história triste porque, como eu falei pra vocês, muitas pessoas ali não tinha nada, né? Um exemplo de hoje, igual fica essas pessoas, os famosos noiados aqui
na cidade de Santos Dumont aqui. Porque Santos Dumont é vizinho de Barbacena, né? Vamos supor, tem esse noiado, passava assim, ó, os próprios policiais pegavam essas pessoas na rua e já tudo era Barbacena. Ah, tá de bobeira aí na rua? Pô, Barbacena. Tudo é Barbacena, velho. E é complicado, né? É como se fosse um campo de concentração mesmo. É como de um hospital. Um hospital que era para ser assim, um salva-vidas, né? Mesmo que as pessoas, algumas pessoas tinham doenças mentais, né? Um hospital é criado para você se tratar das pessoas, né? Tratar, amenizar um pouco esses problemas das pessoas, porque já que elas são indesejadas por algumas na sociedade. E é uma assim, para você aí que ficou curioso, porque eu resumi muita coisa, vale a pena você pegar e pesquisar, ler sobre, velho, mas para ter a consciência de como foi e por que Barbacena é chamada pela gente de Cidade dos Loucos, igual Santos Dumont é chamada de muita coisa, e eu vou contar a história para vocês aí também. Mas, velho, esse negócio de Barbacena, ele toca muito em você, velho. Você fica, porque você começa a ler, você começa a buscar as coisas sobre e começa a te atingir, velho. Você começa a imaginar as coisas, você fala, porra, como que o ser humano é, né, velho? Na década lá dos anos 80 lá, sei lá, mas é cabuloso. Hoje em dia, né, foi separado, se eu não me engano, foi separado um pavilhão, alguns pavilhões lá, e é um museu lá ainda. Alguns falam que lá ainda funciona, mas com assim, os tratamentos mais leves, não tem nada desse negócio de atrocidade não. Alguns falam que lá fechou, mas assim que passar esse negócio tudo de vírus, talvez eu dou um rolê lá, porque Barbacena é uma cidade boa, velho. Já fui em show lá, coisa, mas ficou assim marcado, né? Ficou marcado como alguns BQ, porque é Barbacena querida, né? BQ, mas falou comigo, eu já falo, Barbacena só tem louco, tem muita piadinha sobre isso por causa dos famosos manicômios, né, que tinha na época. Mas rapaziada, esse foi um vídeo bem resumido, é mais uma história aí do quadro nosso de Contando as Histórias. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos aí. Então, da terra do pai, da aviação para o mundo, mais um mineirinho em busca dos seus sonhos, mais um mineirinho em busca da sua caminhada. Vulgo VN tá de volta e valeu, fui.